hoje, lembrando que sempre dentro da visão nós temos atualizações, né, de alinhamentos que vêm do Espírito Santo, de alinhamentos da visão que vem da visão que nós seguimos. Muitas vezes também o pastor Eibe, ele faz alinhamento da visão. E lembrando que nós falamos um pouco sobre o discipulado recentemente, dividindo ele em 3 fases. Eu não sei se vocês recordam que hoje a gente chama tudo de discipulado. Existem 3 fases de discipulado. Existe a primeira fase, que é os anjos da guarda. Porque quando a pessoa ela se batiza e ela recebe um anjo da guarda dentro da casa dela, ela está sendo discipulada. Porque o discipulado nada mais é do que um cuidado, né? Quem aqui é anjo da guarda? Você está sendo discipulador de alguém nesse momento. Então essa é a fase 1 do discipulado. Então essa não é, você não vai marcar um dia diferente daquele da casa de paz, né? É aquele dia mesmo da casa de paz, é um discipulado de relacionamento. Você vai convidar a pessoa para vir para a igreja. Quando ela vir, você vai sentar do lado dela, vai ensinar ela a abrir a Bíblia. Você vai ser como um Barnabé, integrar ela no corpo de Cristo. Essa é a primeira fase do discipulado. A segunda fase é para os líderes em treinamento. Quem aqui é líder em treinamento? Levanta a sua mão. A segunda fase é a sua, onde você é discipulado pelo seu líder de célula titular, ou às vezes um líder em treinamento mais maduro. Então, esse discipulado, além de ser um treinamento mesmo, de como você vai fazer a célula, né? Tem células que fazem treinamentos, né? Aquilo ali é um discipulado também, ministerial. Você está sendo treinado para fazer a sua célula. E também tem o discipulado pessoal, onde o líder ele vai estar marcando com você, líder em treinamento, um horário. E aí vocês vão se aprofundar na palavra. E eu vou explicar, né, mais para frente, nos outros dias, como fazer esse discipulado na prática. E nós temos a terceira fase do discipulado, que é para quem é líder de célula titular, ou líder de ministério. Quem aqui é líder, levanta a sua mão. Você é discipulado na terceira fase. Aí, na terceira fase, meu irmão, já é mais profundo. Então, onde se entra em questões mais profundas, onde Deus ele ministra mais profundamente na nossa vida, né? Porque agora você está na terceira fase, você já tem uma responsabilidade, um povo já te segue, então você está na terceira fase do discipulado. Então, independente de qual fase você está, hoje esses fundamentos são para todas as fases, tá? Então, você cuida de alguém, você é um discipulador. Você cuida, no caso lá, a Nayara, ela é uma discipuladora da equipe dela. É a discipuladora das crianças. Amém? Você que é um líder, você é um discipulador dos seus líderes em treinamento. Você é um anjo da guarda, você é um discipulador do seu filho da paz. Então, esses fundamentos são para todos. Então, se você quiser anotar, pode anotar no seu celular, pode anotar um caderninho. Quem anota, gente, tem para a vida toda, amém? Então anota aí. A primeira dica que nós vamos falar, o primeiro fundamento, o primeiro princípio é que nós precisamos lembrar que nós fazemos discípulos para Cristo. Nós não fazemos discípulos para nós. Por mais que muitas vezes a gente usa a nomenclatura, meu discípulo, na verdade não é meu discípulo. Na verdade é o discípulo de Cristo. Eu não faço discípulo para mim mesmo. Eu faço discípulo para Jesus. E o que é um discípulo? Nada mais é como se fosse um aluno, como se fosse alguém mesmo, um aluno, alguém que eu estou ensinando, que eu estou orientando de acordo com a palavra de Deus. E também não é meu filho. A gente usa a expressão de pai na fé, de meu filho espiritual, no sentido de amor, né? No sentido de dizer, nossa, eu amo você como meu filho. Pode ser assim. Pode distribuir, pastor. Ela vai estar distribuindo um papelzinho, depois
Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês gostariam que a gente falasse no próximo dia sobre discipulado, coloca aí, não precisa colocar o seu nome. Então nós falamos pai, chamamos de filho no sentido de amor, mas na verdade não é o nosso filho. Porque o meu filho e o seu filho, quem é que é pai e mãe? Levanta sua mão. Seu filho, você tem uma autoridade sobre ele, no sentido que você fala não, e ele tem que obedecer. E nós não somos donos de ninguém. Nós somos discipuladores, orientadores, mas nós discipulamos para que a pessoa seja um discípulo de Cristo. E olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23, eu vou contextualizar aqui para vocês. Jesus, nesse momento, ele estava condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, que se achavam melhores que o povo. Então ele diz, no Mateus capítulo 23, versículo 9, quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia? Tá aqui? E quem não trouxe a Bíblia pode ler aqui. Então eu vou ler na minha versão NVI, que diz assim: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui o Senhor está nos ensinando esse princípio de que ser um discipulador é estar num lugar de servo. Nós estamos ali, nós precisamos sempre aprender que a nossa cultura, nesse momento, quando eu estou discipulando alguém, eu estou servindo aquela pessoa. Eu não estou sendo servido, eu estou servindo a pessoa. Então, eu não sou pai dela, eu não sou mestre dela, e não é o meu discípulo, mas é o discípulo de quem? De Cristo. Ela não me deve nada, porque ela é um discípulo de Cristo. E o que eu estou fazendo é transferir um pouco do que eu aprendi de Cristo para a vida dessa pessoa. Então fala assim comigo: primeiro fundamento, eu faço discípulos para Cristo. O segundo fundamento, nós vamos ver numa história aqui, que está lá em 2 Reis. Hoje é dia de abrir a Bíblia. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos aprender com Eliseu um fundamento assim de um bom discipulador. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou contextualizar aqui para vocês também. Todo mundo conhece lá Naamã, que ficou leproso. Conhece? A Bíblia diz, lá no versículo 5, que ele partiu, levando consigo 350 quilos de prata, que ele partiu para ir até Eliseu, porque a menina que servia a casa dele falou: eu conheço alguém que pode te curar. Só que ele foi achando que ele precisava levar muitos presentes para esse homem, né? Então ele levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O restante da história você conhece. Ele chega lá, Eliseu fala para ele que ele tem que dar 7 mergulhos no Jordão, e ali ele dá um mergulho no Jordão e ele é curado. E no versículo 15 diz: então Naamã e toda a sua comitiva, depois que ele se mergulhou e foi curado, voltaram à casa do homem de Deus, aqui Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus nenhum em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Porém, olha o que Eliseu disse para ele: juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo, que eu nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E ali eles continuaram
uma conversa. Só que Eliseu, ele tinha um discípulo. E esse discípulo se chamava Geazi. E Geazi, ele não concordou. Como assim o Eliseu não aceita esses presentes, ouro, prata? Então o que Geazi fez? Quando Naamã foi embora, ele já estava a uma distância, ao versículo 20. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que eu correrei atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. Então Geazi, ele correu para alcançar Naamã e ali ele mentiu. Olha o que ele disse. O meu Senhor, no versículo 22, ele está dizendo que Elias, o meu Senhor, me enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. E Naamã respondeu: claro, leve 70 quilos. E ele levou aqueles presentes que Eliseu não tinha aceitado, ainda mentiu em nome dele. E ele esconde de Eliseu, porém Eliseu fala para ele: onde você estava? E ele fala: eu sei, porque em espírito, você acha que o meu espírito não estava com você quando o homem desceu da carruagem? E ele falou: para poder te entregar todos aqueles presentes, pois a partir de agora você ficará leproso. O que nós aprendemos aqui? Que existe 2 tipos de discipulador. Existe o tipo de Eliseu e existe o tipo de Geazi. E a pergunta de hoje é: qual é a minha motivação? Quando eu decido me tornar um líder de um povo, quando eu decido me tornar um discipulador de pessoas, qual é a minha motivação? Porque se a minha motivação for honra, se a minha motivação for privilégios, se a minha motivação for que o meu nome seja levantado, a minha motivação ela é de Geazi. Mas se eu for como Eliseu, ele entendeu que naquele momento não era o momento dele receber nenhum presente, porque a glória precisava ser de quem? De Deus. Ele precisava que aquele homem entendesse que quem te curou foi Deus. E o que nós precisamos ser? Como Eliseu. Como Eliseu. Onde nós damos a glória para quem? A glória para o Senhor. Então, liderar e discipular não é um lugar de privilégios na vida das pessoas. Esse lugar ele está errado, mas é um lugar de servir. É um lugar de servir sem ter a minha intenção de receber alguma coisa em troca. Eliseu não tinha no coração dele que ele precisava receber algo em troca. Sabe, quando você está servindo alguém, essa pessoa ela não te deve nada de volta. A gente não pode ter aquela expectativa de que eu preciso ser honrado, eu preciso ser lembrado. Irmão, se acontecer, amém. Até se acontecer, o Espírito Santo ele vai falar com você, aceita ou não aceita. Porque em alguns momentos ele vai dizer não, a glória é do Senhor. Mas o nosso coração precisa estar em servir, porque primeiro eu sou servo de Cristo. E servir a Deus e servir as pessoas com esse coração, como o coração de Eliseu. Um coração que não se move pela conveniência, mas se move por propósito. Então fala assim comigo: eu não vou me mover por privilégio, por conveniência, mas por propósito. O propósito de servir. É de servir as pessoas. É de servir as pessoas. Então, para servir, eu preciso amar muito a Deus. Porque eu amando muito a Deus, eu tendo um relacionamento intenso com o Senhor, eu vou passar a amar aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus mais ama são as pessoas. Foi por isso que Jesus ele insistiu tanto quando ele falou para Pedro: então você me ama mesmo? Então eu preciso que você apacenta minhas ovelhas. Porque ele estava querendo dizer quem me ama se importa com aquilo que eu me importo. Então o discipulado é sem privilégios, é sem buscar esse lugar de ser o primeiro, mas é aquele que serve o outro a quem você está discipulando, que você está liderando. Terceiro fundamento.
eu preciso entender que o discípulo, a gente já falou sobre isso aqui na primeira dica aqui, o primeiro fundamento, que os discípulos são de quem? De quem, gente? Os discípulos, eles são de Cristo. E quando eu entendo isso, eu preciso começar a ensinar as pessoas a ter esse relacionamento com Cristo. Sabe por quê? Porque senão eu vou ser sempre um mediador entre a pessoa e Deus. E isso aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento você precisava de um sacerdote. O sacerdote ia lá fazer sacrifício pelos seus pecados. Só que hoje não precisa disso, as pessoas têm um livre acesso a Deus. Então eu não posso deixar as pessoas serem dependentes emocionalmente e também da minha fé. Se toda hora, tudo que acontecer, eu preciso sair correndo para ir lá orar, para eu ir lá ungir a casa dessa pessoa, eu estou tornando a pessoa dependente de quem? De mim. E ela está se tornando um discípulo de quem? De mim e não de Cristo. Então, no início vai ser necessário você fazer isso, a pessoa ainda não sabe, mas depois você vai precisar ensinar para ela o caminho, porque você vai tornar essa pessoa totalmente dependente de Cristo e não de você. Você vai ensinar para ela como ungir a própria casa dela. Você vai ensinar para ela como fazer a oração de guerra. Você vai ensinar para ela a como buscar respostas de Deus. Porque às vezes nós queremos que tudo que aconteça, os nossos discípulos venham falar conosco. Mas você sabe que a partir do momento onde você vai ensinando eles a serem dependentes de Cristo, alguns momentos eles vão te procurar as coisas mais difíceis, que eles não estão conseguindo resposta. Mas as coisas do dia a dia eles já estão conseguindo encontrar a resposta sozinho na palavra e em Cristo. Isso é ser um discípulo, um discipulador. Quando a gente vê que a mãe e o pai estão sendo bons, quando eles estão tornando seus filhos autônomos. Imagina eu ficar a vida toda dando comida na boca da minha filha. Ela nunca vai se tornar uma pessoa autônoma. Ela não vai conseguir estar nos outros ambientes que eu não estou. E ser discipulador é isso. As pessoas são livres e elas precisam aprender o caminho de Deus. Amém? Então fala assim comigo, eu não sou mediador. Eu sou aquele que ensina a pessoa a se relacionar com Deus. Então esse é o terceiro fundamento. Isso precisa estar bem assim, dentro de nós, para que a gente possa mesmo entender que os discípulos não são nossos, mas nós fazemos discípulos para Cristo. Então desmama. Desmama as pessoas. Desmama as pessoas. Joga do ninho. Coloca as pessoas para poder ter as suas próprias experiências com Deus. Até quem nasceu em berço evangélico, quando a gente é criança, a gente ainda está pela fé dos pais. Mas chega um momento que a gente precisa caminhar pela nossa própria fé. A gente precisa ter as nossas próprias experiências com Deus. Então, faça isso pelos seus liderados, pelos seus discípulos. Quarto fundamento, nós aprendemos aqui com Moisés. Nós aprendemos com Moisés e com Josué. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Capítulo 17. Êxodo 17, versículo 8. Nós aprendemos com Moisés. Moisés, um grande líder, mas aquele líder que ouvia a voz de Deus, que tinha aquele perfil de liderança, porque, gente, eram milhões de pessoas, mas de repente ele encontra algo precioso num jovem, que era muito jovem, e era totalmente diferente dele. Josué era aquele cara mais executivo, ele era aquele cara militar, aquele cara que lutava, e de repente Moisés olha para ele e vê uma qualidade, algo forte na vida dele, e por ver algo forte nele, por ver uma grande qualidade, Moisés ele dá uma missão para ele. Moisés acredita em Josué.
apenas um menino. E ele diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas e Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então aqui a gente vê que Moisés, em um momento, ele olhou para um jovem, ele olhou para um menino e ele falou: eu acredito em você, eu acredito nesse menino. E ele viu algo importante na vida daquele menino. Esse menino, ele é um grande lutador, esse menino, ele é um grande guerreiro. Então eu vou colocar ele à frente, eu vou colocar ele para escolher umas outras pessoas, eu vou dar uma missão para ele. Escolha homens aqui para lutar, e enquanto você estiver nessa missão, eu vou estar lá em cima com as mãos levantadas e eu vou estar intercedendo por você. E você conhece a história que enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o povo de Deus, Josué, vencia. Então o que nós aprendemos aqui? Que o discipulador, ele é um encorajador. Fala assim comigo: um encorajador. Ele é um encorajador que ele olha e ele vê um ponto forte, que ele olha e ele vê algo que essa pessoa tem de bom, e eu vou dar uma missão para essa pessoa naquilo que é o ponto forte dela. Tem pessoas que têm um ponto forte que é muito boa de ganhar gente dentro da sua célula. Coloca a missão de evangelismo. Tem gente que é muito boa para cuidar. Para que você vai tacar a pessoa no fogo? Para fazer aquilo que ela não é boa. Coloca ela naquilo que ela é boa. Olhe hoje para as pessoas que você lidera. Olhe hoje para os seus líderes em treinamento. Olhe hoje para o seu filho da paz. E tenta ver algo bom que essa pessoa tem. Tenta ser um encorajador. Coloque missões sobre essa pessoa. Coloque essa pessoa de protagonista. E muitas vezes você vai ser o servo, você vai ser aquele que ajuda, você vai ser aquele coadjuvante. Você é um encorajador que você precisa elogiar mais do que ressaltar pontos que precisam ser melhorados. Então, elogie mais. Comece a dizer: eu gosto quando você faz isso. Nossa, você faz isso tão bem. Qual foi a última vez que você elogiou alguém da sua equipe? Sabe por quê? A gente é mais treinado para olhar de uma forma crítica. A gente olha que atrasou, né? A gente olha: não respondeu no WhatsApp. A gente olha: não trouxe nem um visitante. E a gente vai olhando só as coisas ruins, mas você não olha: olha quanto tempo essa pessoa está comigo. Olha quanto tempo que ela está aqui. Muitos já se foram, mas essa pessoa continua aqui comigo. E aí você não vê os pontos fortes que a pessoa tem. Começa a olhar para as pessoas dessa forma. Tenha um olhar encorajador. Comece a encorajar o seu discípulo a vencer os próprios limites. Tem gente que tem um limite que é a timidez. E a pessoa começa a acreditar que ela não dá conta. Seja essa pessoa que encoraja. Seja essa pessoa que levanta. Então avalie hoje. Você tem criticado mais? Ou você tem reforçado mais os pontos positivos da sua equipe, do seu discípulo? Avalie isso em você. E se você não está fazendo isso, eu te desafio a fazer isso hoje. Hoje, na hora do culto, na hora do intervalo, você encontra a sua equipe e faça um elogio para eles. Reconheça algo de bom que eles têm e seja um encorajador. E a quinta coisa, o quinto fundamento que nós vamos dizer aqui, e o último que nós vamos orar, porque nós temos muitas coisas para falar sobre discipulado. Nos próximos a gente vai falar mais prático. Mas se a gente fosse trazer tudo de uma vez, depois no final você não ia lembrar nem do primeiro tópico, né? Então vamos lá, o quinto e último. Sempre que você for, isso é algo mais prático. Sempre que você for pontuar algo no seu discipulado, algo que precisa ser melhorado. Lembre, primeiro eu falei, elogie mais. Mas todo mundo precisa de algo que precisa melhorar. Todo mundo precisa ouvir um ensinamento. Todos nós precisamos melhorar. E a gente precisa estar aberto para isso. Para poder ouvir. Mas sempre instrua dentro da luz da palavra.
não é aquilo que eu acho, aquilo que eu acho que a pessoa deveria fazer, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. E se na hora que você está ouvindo você não lembra de nenhum versículo, você vai dizer para a pessoa: olha, eu vou orar com você sobre isso, e eu vou pedir uma palavra de Deus para essa situação. E nós vamos nos basear dentro da palavra, porque a palavra de Deus existe resposta para tudo. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, aquilo que você leu, gente, é incrível que aquilo que você leu naquela semana, quando você chega no seu discipulado, você vai usar. Porque o Espírito Santo vai usar você daquilo que existe dentro de você. Se não existe palavra nenhuma, irmãos, não tem como. Nós somos feitos para transbordar. Nós buscamos a presença de Deus, nós lemos a Bíblia para que isso transborde para a vida de outras pessoas além de nós. Então é tudo dentro da palavra de Deus. O Senhor vai trazer a palavra certa. Então, lembra, não é aquilo que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? E aí, mesmo usando a palavra de Deus, você vai utilizar a técnica tão conhecida que todos nós aqui, a gente já falou várias vezes para vocês, mas nós vamos repetir. Como que é a técnica, gente, do feedback? Quem lembra? Pão, carne, pão. Fala comigo. Pão, carne, pão. Isso. Pão, carne, pão. Como que é a técnica do pão, carne, pão? Todas as vezes que eu vou falar sobre algo difícil, Carlos, você quer falar que o seu líder em treinamento, que ele precisa começar a melhorar no horário dele. Vamos supor lá que é o Guilherme, chega meia hora depois que a célula começou. E você quer conversar com ele sobre esse assunto. Sempre individualmente. Na palavra de Deus tem versículo. Tudo que for fazer, faça com zelo, não como para o homem, mas para o Senhor. É a palavra de Deus. Então, pão, carne, pão. Você começa com o pão. E o que é o pão? O pão é você vai preparar o coração dele. Você vai preparar com um elogio. Você vai preparar com reconhecimento. Sabe? Como ele é, ver as qualidades. Isso nos treina a ver as qualidades das pessoas. Então, você vai lembrar de coisas boas e você vai dizer: mas, Guilherme, aí vai vir a carne. A carne é o momento onde eu vou dizer o conteúdo. E quando eu vou dizer esse conteúdo, eu não vou dizer eu quero que você faça assim. Nunca é eu quero que você faça assim, você tem que fazer assim. Mas a gente sempre vai dizer aquilo que a palavra de Deus diz. E eu posso falar: olha, se você fizesse assim, eu acredito que você teria mais sucesso. Isso eu posso dizer. Mas eu não posso me usar de autoritarismo, porque eu fecho o coração da pessoa. Esse também não é o meu lugar. E aquela conversa, ela não foi produtiva. Ela só distanciou as relações. Então, use a técnica do pão. Começa com o pão, venha com a carne, e aí você vai trazer o conteúdo junto com a palavra de Deus. E termina com o pão. Termina motivando. Termina mostrando para a pessoa que você está com ela, que você acredita nela. A pessoa vai sair dali super feliz depois de ter recebido uma correção. Você corrigiu, a pessoa ainda vai conseguir sair dali super feliz, porque você utilizou a técnica do pão, carne, pão. Essa é a técnica mais difícil para a gente aplicar dentro da nossa casa. Mas que a gente possa fazer essa experiência. Comece a fazer essa experiência lá na sua casa essa semana. Converse com seu marido utilizando o pão, carne e pão. Converse com seus filhos utilizando o pão, carne e pão. Gente, porque a gente consegue conversar bonitinho, né? Fora da nossa casa é mais fácil o pão, carne e pão. Mas nós vamos aplicar o pão, carne e pão essa semana. Nós vamos aplicar pão, carne e pão. Pão, carne e pão. Nós vamos aplicar essa semana e nós vamos fazer isso na vida das pessoas. Amém? Você vai ver que existem pessoas que elas esperam. Existem pessoas que ninguém quer estar perto, porque são pessoas críticas,
porque são pessoas que só apontam. É aquela ilustração de quando você pega um copo, coloca metade de água. Algumas pessoas vão dizer que esse copo está o quê? Quase vazio. E outras vão dizer que está o quê? Quase cheio. Começa a treinar o seu olhar para ser um olhar de Cristo sobre a vida das pessoas. O olhar de Jesus. Gente, o que Ele viu em nós para acreditar em nós? Sabe, aquilo que você tem hoje, o pouco que você tem hoje de fazer na obra de Deus, foi porque Deus Ele olhou para você e Ele decidiu confiar em você uma parte no corpo de Cristo para que você pudesse fazer. Então Deus Ele enxergou alguma coisa em você que na época você nem enxergava. Esse é o olhar de Cristo. E nós possamos ter esse olhar de Deus sobre a vida das pessoas. E na semana que vem, nós vamos ver na prática como que funciona o discipulado. Eu não trouxe a apostila, né? Eu não trouxe a apostila. Nós temos uma apostila. E nessa apostila, eu escrevi essa apostila. Nessa apostila tem o início de como fazer um discipulado na prática. Tem qual a ferramenta que eu posso utilizar para iniciar o discipulado, uma ferramenta diagnóstica para eu saber qual a área da vida da pessoa que eu posso trabalhar mais, aprofundar mais, que lá tem a roda da vida, a roda do discipulado, e ali tem vários temas que pode ser trabalhado dentro do discipulado. Domingo a gente vai trazer para vocês, vamos trazer até algumas impressas, né? Porque aí quem não tem, poder adquirir. Então, gente, hoje, como que funciona na prática os discipulados? Como eu disse para vocês, primeira fase, os filhos da paz. Terminou a casa de paz, ele vai ser inserido numa célula. Quando ele é inserido para uma célula, ele é acompanhado pelo líder de célula. E ali ele vai para a fase 2 do discipulado, que é a fase dos líderes em treinamento. Então, quem discipula? Os líderes de célula titular. Então, vocês vão marcar a cada 15 dias, de acordo com a disponibilidade da pessoa. Tem pessoas que não têm disponibilidade de horário, às vezes você vai ter que fazer online. E depois disso, é o terceiro discipulado, que é o de líderes de célula, onde os supervisores vão discipular os líderes de célula. Aí a gente já começou a conversar com alguns discipulados, com alguns supervisores. Hoje nós vamos ter uma reunião com os supervisores para a gente alinhar certinho os discipulados. Além disso, nós também estamos à disposição, a bispa. Eu me coloquei à disposição lá já tem um tempo. As líderes de célula sabem, toda segunda-feira eu estou atendendo as líderes de célula que querem estar aqui, falando comigo. Quarta-feira eu estive aqui atendendo, essa segunda eu vou estar aqui atendendo de novo. O pastor Dani também, essa semana também atendeu. Então nós estamos à disposição para cuidar dos líderes de célula. E os líderes de célula cuidar dos líderes de treinamento. Líderes de célula e líderes de ministério, né? E eles cuidarem da sua equipe. Porque você estando bem cuidado, você vai conseguir cuidar muito bem da sua equipe. Amém? Então nós vamos orar agora.